É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E como no nosso programa, além de mostrar o trabalho social, é de informações, nós assistimos sobre psicólogas, sobre dentista, e hoje eu estou de novo aqui com a Regiane, que vai ser nossa parceira sempre, para falar um pouquinho sobre a saúde bucal. E a gente conversou bastante, a gente pensou em vários assuntos, né, Rê, para tratar sobre a saúde bucal. E eu acho que é importante as pessoas terem um dentista de confiança, né? Olá, tudo bem, Alessandra? Obrigada mais uma vez pelo convite, tá? E eu tenho o maior prazer em estar aqui e poder passar o pouco que eu sei, tudo que eu consegui aprender, assimilar e adquirir durante todos esses anos de profissão. Então, eu queria, assim, exatamente isso que a gente combinou. O que precisar de dúvidas, de informação, de mostrar o que tem de legal na odontologia. A odontologia teve uma evolução nesses últimos 5 anos imensa, de várias áreas dentro da odontologia. Então, a gente está aqui para isso, para passar toda a informação de melhor qualidade para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes. Né? Não, é nossos, porque eu já te pedi essa parceria já faz tempo, né? Verdade. Graças a Deus, a agenda da doutora Regiane é difícil. Então, a gente vai procurar fazer assim, o máximo que a gente puder com ela, porque, Rê, é engraçado, a gente vê na odonto, hoje é um leque, né? Antigamente era muito mais restrito a odonto, específica, né? A odontologia, você tinha um profissional que ele atendia tudo e ele atendia a família inteira. Como em toda a área médica, em toda a área da saúde, as especialidades foram criando. Então tem o dentista que só faz ortodontia, que é colocar aparelho. O dentista que só faz odontopediatria, que é atender crianças. O dentista que só faz endodontia, que são os tratamentos de canais. O dentista que só faz periodontia, que são os cuidados de gengiva e doenças da gengiva. Então, começou a se tornar cada vez mais específico. E o paciente e o nosso ouvinte pode ter dúvidas, pode não conseguir ser orientado ou não saber procurar um profissional para ser orientado. E eu acredito que a gente vai estar aqui para isso, para tirar dúvidas, para passar informação, para passar as informações de tudo que tem de melhor para todo mundo. Porque é interessante, porque eu brinco, como professora, como pedagoga, eu acho que cada um no seu quadrado, né? E muitas vezes os profissionais não respeitam isso. Então, quando a gente bateu aquele papo de começar a fazer isso, é para mostrar para as pessoas que não tem problema nenhum em você indicar um outro profissional, de você falar, não, eu não faço essa parte, mas tem vários profissionais que façam. Isso eu achei muito bonito. Né? É muito interessante. Naquele dia, na nossa última entrevista, a gente chamou um colega radiologista para falar especificamente sobre exames complementares, que é muito importante hoje dentro da nossa clínica para fechar diagnóstico. Depois a gente pode chamar outras pessoas da área odontológica específicas para a gente também tirar dúvidas, mas e saber até o profissional saber até onde é o limite dele de atuar
e até onde ele indica alguém para atuar onde ou ele não tem, não necessária habilidade, mas ele não tem gosto mesmo, gosto, né? Vontade, eu gosto de atuação. fazer Olha, isso. Eu gosto dessa área, eu não gosto dessa, eu gosto de fazer determinado. Eu gosto de cuidar de gengiva, mas eu não gosto de cuidar de dente. Embora tudo faça parte de uma unidade só. Sim. Eu acho muito importante a gente saber que a boca ela está completamente ligada ao corpo. Então, aí você tocou em duas coisas agora muito interessantes. Antes é aquele outro programa que a gente esteve fazendo exame radiológico. E a boca é um sinal de alerta também para o resto do corpo. Naquele dia, eu fiz um exame. Me chamou muita atenção. No exame, nós já achamos outras coisas. Então, diante do meu exame, eu pedi, me fala um pouquinho sobre isso. Então, acontece isso geralmente? Muito, Alessandra. É assim, dentro de um exame radiológico, por exemplo, naquele dia a gente fez uma tomografia computadorizada, né, da sua maxila e da sua mandíbula. Pode falar. Pode, eu que pedi, né? E a gente conseguiu detectar, no exame da Alessandra, um ateroma, que são placas de gordura dentro da carótida. E eu fiquei meio que desesperada. A Alessandra estava saindo de viagem, né? Ale, preciso muito falar com você. Então, é assim, a gente fez um exame para avaliar maxila e mandíbula. E nesse exame, a gente conseguiu detectar um problema de saúde que diz respeito não à minha área, que diz respeito à área médica e à disciplina, o departamento da especialidade de cardiologia. Aí você detectou isso. E eu tinha acabado de ir na cardio, assim, coisa de 2 meses atrás, né? Então eu falava assim, será que tem alguma coisa? Até eu fiquei na dúvida, né? Sim, é assim, olha, a formação dessa placa, ela pode se dar a qualquer momento, tá? Então, a importância de a gente ter um controle com um cardiologista anual, com um ginecologista anual, para os homens com um urologista, com um proctologista anual, a gente também tem a importância de fazer exames e avaliações periódicas com o dentista. As pessoas terem consciência de ter um controle. Isso é muito importante. Em tudo na vida. Aí eu cheguei na cardio e levei a avaliação da doutora Regiane. Aí eu mostrei para minha cardio. Ela, não, vamos fazer o exame agora. Então, eu fiz um ultrassom, aí detectou realmente, e a médica falou assim, nossa, agradece a dentista, porque isso a gente tem que cuidar. Então, já comecei com medicamento. Então, é muito certo que tudo, se a gente controlar, a gente pode viver melhor, né? Viver melhor, viver mais saudável. Eu falo que tudo que a gente pega de comecinho é mais fácil de tratar, de ter um tratamento. Existem casos muito interessantes, a gente falando de diagnóstico de raio-x. No seu caso, a gente pediu uma tomo. Para alguns pacientes, eu preciso pedir uma panorâmica. Panorâmica é aquele raio-x que você tem um panorama da boca inteira. Eu costumo falar assim no meu atendimento. Olha, eu vou te pedir um exame que a gente vai ver Ribeirão Preto inteiro. É a panorâmica. Eu quero ver toda a cidade de Ribeirão. Eu quero ver todos os seus dentes. Eu quero ver tudo o que está acontecendo. Então, nesse exame, é muito fácil a gente achar paciente que tem sinusites crônicas. Então... Muito interessante. Com o exame radiológico, a gente consegue avaliar outros sinais, outras doenças que eu não vou tratar, que não é a minha área. Mas eu visualizando, eu consigo indicar esse paciente para a especialidade que necessita do momento.
A gente consegue avaliar desvio de septo, a gente consegue avaliar adenoides inflamadas, a gente consegue avaliar amígdalas, a gente consegue avaliar o espaço respiratório desse paciente para indicar para um caso de apneia, de um tratamento de apneia. Ah, então tem relação isso? Tem muita relação. O nosso corpo, ele é uma unidade. A partir do momento que a gente tem consciência de que a boca é um pedacinho dessa unidade, tudo tem relação. É muito interessante a gente ver, por exemplo, o paciente chegar no meu consultório pedindo um horário de urgência e emergência com dor de dente. Você pede o raio-x e é uma sinusite. Não tem absolutamente nada a ver com o dente específico, com a estrutura dental. Por quê? Na região de molar, que são os dentes mais posteriores, superiores, se a raiz for um pouco mais longa, ela chega a tocar a base do seio maxilar. Se esse seio maxilar está inflamado, o paciente relata dor no dente, mas não tem nada a ver com o dente. Então, assim, é essa importância da gente saber fazer uma anamnese no paciente, fazer uma avaliação na estrutura bucal desse paciente, pedir exames complementares desse paciente, para aí sim fechar um diagnóstico. E tem algum outro tipo de exame que o dentista pede sem ser esses da área odontológica? Sim. Hoje a gente tem pedido muito dentro de consultório exames de sangue. Tanto para indicação de procedimentos cirúrgicos, quanto para indicação de determinadas doenças. Por exemplo, se o paciente tem um problema gengival, que a gente precisa de cuidar da periodontia, da gengiva desse paciente. Se ele está inflamado, se ele já instalou uma doença periodontal, a gente faz um início de tratamento, faz um tratamento completo desse paciente e esse paciente entra para uma manutenção. Se você vê que na manutenção não responde ao tratamento feito, alguma coisa errada aí tem. Ah, pera aí que eu quero saber mais sobre isso, porque esse assunto é interessante e no exame de sangue a gente vê muito mais coisa, né? Então, daqui a pouco, depois de um breve intervalo comercial, a gente está de volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296,
bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Eu falei que o nosso intervalo era rápido, né? Ô Rê, e eu queria saber o seguinte, nos exames de sangue, além disso tudo que você falou, tem muito mais coisa, né? Tem sim, Alessandra. As pesquisas dentro da minha área, dentro da odontologia, elas estão muito evoluídas. Então, hoje a gente sabe que determinados hormônios, quando eles estão em desequilíbrio, ele também traz um desequilíbrio para a doença periodontal. Então, eu não vou tratar, equilibrar os hormônios de nenhum paciente. Se eu sei no exame que determinado hormônio tem alteração e ele se submete à área ginecológica, eu vou encaminhar para um ginecologista. Vou orientar o paciente o porquê que ele está sendo encaminhado, porquê que ele está sendo procurado, e a gente vai passar para o especialista da área, responsável sobre a área. Se for um problema endócrino, a gente vai encaminhar para o endocrinologista. E assim sucessivamente, como eu te encaminhei para um cardiologista, né? O importante é a gente saber detectar que dentro do tratamento que me cabe, não está tendo resultado, não está tendo controle, e eu conseguir visualizar dentro desse enorme estudo que a odontologia vem vivendo, aonde está o problema e indicar para outros colegas que possam atuar e a gente trazer, volta lá naquele ponto, de saúde bucal, que é tudo que a gente procura no ser humano. Não, e eu acho que do mesmo jeito que eu tenho uma liberdade com o médico da minha confiança, eu tenho que ter também no meu dentista. Sim. Então, é muito importante também dizer para o dentista os remédios que tomam, não é? Muito importante. Por exemplo, existem algumas medicações anticoagulantes que a gente não pode indicar esse paciente já para uma cirurgia. Então, você tem que conversar com um profissional que faz tratamento com essa medicação, se ele pode parar por um período com essa medicação, qual o período que ele pode parar, para aí sim a gente intervir cirurgicamente num paciente. Existem outros tratamentos, por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcional. Dependendo do anticoncepcional que esse paciente toma, ele também tem que ser controlado para a gente controlar o sangramento na gengiva dos meus pacientes também. Então, assim, olha, sempre com muito estudo, Alessandra. Isso porque eu estou te perguntando, porque minha médica sempre fala, avisa todo profissional, tanto dentista quanto outro médico, do teu problema de saúde e do medicamento que você toma. Porque eu tomo Predicin há muitos anos, entendeu? Então, isso pode acarretar e faz diferença. No tratamento. A cardiologista até falou assim, olha, tomando Predicin desse jeito, eu tenho que cuidar, eu tenho que te dar mais medicamento. Então, vamos cuidar para essa placa não aumentar. Sim. Então, é uma cartinha que eu levo também, porque se acaso um dia acontecer, Deus me livre e guarde, um acidente, se eu precisar entrar no hospital, tá lá na minha carteira. Isso é essencial, então. Sim. A gente sempre faz uma anamnese de conversa com o paciente. Faz algum tratamento,
está fazendo algum tratamento, usa alguma medicação, que medicação que está sendo usado, para a gente poder orientar esse paciente para fechar o nosso diagnóstico e realizar o tratamento devido, que precisa ser feito, que precisa ser realizado. Como eu te disse, eu estou aqui para ajudar. O que eu puder, eu estou aqui para orientar. E você vai ajudar sempre, porque eu acho que a gente tem muitas dúvidas relacionadas a isso, muitas dúvidas relacionadas à odontologia. E não só dúvidas, né? A gente tem muitas informações também, né? Para passar. Informações novas. Novas, porque a odontologia, como a medicina, é uma ciência que muda a todo instante, né? Muda, muito, muito. Eu falo assim, não é só trabalhar. É trabalhar e trazer estudo novo. É trabalhar e trazer técnica nova. É trabalhar e trazer material novo, equipamentos novos. Então, é sempre uma evolução. E então, é muito importante eu sempre ficar atenta aos meus exames e também falar para o meu dentista de algum problema que estiver ocorrendo, hormonal, sanguíneo, imunológico e até de diabetes, né? Sim. Na parte de diabetes, na parte de hipertensão, a gente vai tomar mais cuidado em relação ao tipo de anestesia e ao tipo de procedimento que a gente pode realizar. Então, tempo de coagulação para diabetes, a gente tem que fazer pedidos. Se for mexer com a parte cirúrgica, isso é muito importante. A gente não pode deixar de ter essa conduta. Eu falo que não é nem capricho, nem é obrigação do profissional. A gente tem que desmiuçar esse paciente. Você tem que ter total segurança do que você vai atuar, aonde e como atuar. Eu só peço para as pessoas ficarem atentas, né, a tudo isso, porque nós estamos aqui para mostrar para vocês aí de casa a necessidade de um profissional da área odontológica na sua vida. Eu acho que, como um médico, como um dentista, eles são muito importantes, né, Regiane? Eu falo para os meus pacientes que a gente tem que ter esse canal de via de mão dupla. Quanto mais humanizado for o atendimento do meu paciente, não é só a satisfação de relação profissional-paciente, mas a gente saber escutar o paciente, a queixa do paciente, os sintomas do paciente, para a gente direcionar para um diagnóstico fechado concreto. Então, ter esse carinho, gostar do que faz, amar o que faz e dar toda a atenção que os nossos pacientes precisam. Então, tá aí a dica. Eu quero você muitas vezes aqui conosco, porque eu acho que é muito importante. Eu brinco com a doutora Regiane e falo assim que ela também tem total liberdade para trazer outros profissionais aqui no programa para ela me ajudar, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, né? É uma corrente do bem para mostrar para você de casa da importância, né, da saúde. E trazer essa informação, né, que é sempre super valiosa. Não, então é isso. Eu quero a gente sempre juntas, porque tem muita novidade por aí, né? Sim. A gente vai falar de muita coisa legal. A gente não vai falar só de doença. Não, prometemos para vocês, né? E qualquer dúvida, entre em contato conosco, porque aí a gente vai falar sobre o assunto que você aí de casa quiser. Agora, o nosso momento de paz, de esperança e de fé. Em Tua Palavra com o Padre Carlos. Mais uma vez, que alegria podermos estar aqui e transmitir esta palavra de fé, de esperança, de confiança a todos vocês que acompanham o programa Geração do Bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma. Independente da sua religião, você já ouviu falar nesse tempo e o que ele significa. Que para todos nós que somos cristãos, né, representa um tempo muito forte, um tempo onde nós somos convidados a olhar para dentro de nós
Um tempo onde nós somos convidados a refletir sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida, os caminhos que nós estamos traçando. E quando percebemos que algo não está indo tão bem, é tempo então de retomar a nossa caminhada. Fazer essa reflexão, essa interiorização, para que nós possamos preparar o nosso coração para a festa da Páscoa. Vamos lembrar que Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, se preparando para viver tudo aquilo que era o plano de salvação do Pai para a humanidade. E nós, muitas vezes, temos medo de atravessar os desertos da vida. É aqui que eu quero conversar com você. Quais têm sido os seus desertos? Como você tem enfrentado os seus desertos? O deserto não precisa ser um lugar onde nós ficamos assustados, onde fiquemos desesperados. O deserto é um lugar onde nós podemos ter a certeza de que estamos sendo preparados por Deus para algo muito melhor. Quando nós temos essa convicção dentro de nós, quando nós conhecemos quem somos e como estamos, nós passamos pelo deserto com muita tranquilidade, sabendo que Deus nunca vai nos abandonar, sabendo que Deus, mesmo diante das maiores dificuldades que estamos enfrentando na nossa vida, vai estar conosco. Por isso eu te convido, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesses 40 dias de propostas, de reflexão, de interiorização, que nós possamos viver intensamente a vida de oração, a vida da caridade, do amor, o jejum, mas que nós possamos compreender e entender que esse tempo, mais ainda, quer levar a cada um de nós a nos conhecer e a mudar aquilo que precisa ser mudado. E não ter medo de passar pelos desertos. O deserto que nós passamos precisa nos levar para a terra prometida. E esse lugar é onde Deus nos espera e é onde Deus vai nos preparar para que nós possamos viver da melhor maneira possível. Então, que esta quaresma, que esse tempo possa ser um tempo fecundo e um tempo frutuoso nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e que Deus derrame sobre as suas vidas toda a graça e abundância de prosperidade e de bênçãos. Até a próxima, se Deus quiser. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Antes, fica a dica, dia 20 de março, nosso pedal solidário para ajudar a ONG Geração do Bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.